Boa noite! Vem chegando para a gente conversar sobre espectrometria de massas. Vamos deixar aqui o TZF Play para vocês, o nosso canal onde vocês encontram todas as lives nossas. Deixa eu chamá-los enquanto a galera vai entrando aqui para a gente conversar. Kelly, Thiago, chegou os meus melhores. Oiê! Tudo bem? Hoje a gente trocou o tripé aqui. Vim para meditar. Né? Enquanto o pessoal vai chegando, a gente tem aqui o guia da live sensacional da nossa Aninha, maravilhosa. E a gente tem novidade, né? Ai, como é que faz isso? Ai, velho. Eu coloquei o filtro errado, era para acender. O dele não acende, não sei também. É embaixo, no filtro. Não é de menino. Filtro. Melhor eu não fazer isso agora, que eu vou fazer arte. É que tem um que ele só deixa um pouco mais claro. Mas aí o do Fá já sai um monte de coração. Acho que não. Não combinou. Não, são corações para os MS. Pronto, vai. Isso, boa. Acabou, terminou, legal. Que afinal de contas a gente ama mesmo, né? Isso, esse sim. Ama mesmo. Todas as variações de MS a gente ama. E a gente tem novidade, né? Sim. Vamos participar do Webconai. Isso aí. Então, só para avisar, logo mais nas nossas redes vocês vão ver mais informações sobre isso. O Fá, né, vai estar ali representando a TZF no Webconai. A Bárbara não tá amando muito massa dela, não, porque o massa dela tá meio complicado, tá dando trabalho para ela lá. Voltou. Mas fica tranquila, Bárbara. Essas coisas acontecem. Mas o amor não some assim, viu? É só crise. Tá faz lá parte. respirando com aparelhos, mas tá rodando. Então, nós vamos participar então do Webconai para falar sobre desde o preparo da amostra até chegar no equipamento, né? Então, não percam a palestra do Fá, que como sempre é sensacional, né? Suspeitas, mas verdadeiras, tá? Dei uma espiadinha lá, depois vocês contam pra gente o que vocês acharam, e logo mais tem informação de data, tudo. E além disso, tem outra novidade que a gente prometeu semana passada, né? Que na próxima quinzena nós vamos trazer para vocês os nossos cursos online e ao vivo. Eba! Coisa boa! Vamos falar daquilo que a galera gosta e não gosta, mas precisa. Isso aí. Né? Então, fiquem aí atentos às nossas redes, que a Rafinha vai estar postando aí todas as informações desses nossos cursos online e ao vivo para vocês. Mas bora lá, né? Vamos falar. Só antes da gente engrenar aqui no Massa, que depois não para mais, né? Agradecer aí a parceria com a Ingrid, né? Do Webconai. Eu gosto muito das iniciativas da Ingrid de fazer eventos gratuitos, assim, que façam essa interação, né? E fica tão para todo mundo, né? Então, quem tem o interesse, o acesso fica tão fácil. Então, super linda, super legal a iniciativa. E eu acho que vai ser bastante rico, né? Por conseguir fundir ali várias áreas que ela efetivamente está trabalhando. Então, vai ser bem legal. Isso mesmo. Essas iniciativas a gente tem que propagar, né? Isso. Sim. Enriquece todo o nosso universo aí de laboratório. Né? Agora vamos lá. Bora! Vamos falar das variações de espectrometria de massa? É isso aí. E o que vocês prepararam para hoje? Por onde vocês querem começar nesse assunto tão assim resguardado, né?
Que tem tanta pouca coisa para falar. Eu quero começar, tia, eu quero começar. Vai, todo seu. Vamos lá. Porque assim, né, eu acho que gera uma dúvida. Eu tinha essa dúvida, né? Quando comecei a trabalhar com massa. E aí, assim, né? Tudo é massa? Porque é triplo quadrupolo, é a Intrep, é Orbitrap, é alta resolução, é setor magnético, então tudo é massa, é TOF, é QTOF. E eu sempre tinha a dúvida, né? De todas essas variações, aonde emprega qual é melhor para quê, né? E aí o nosso expert aqui, que sempre salva a lavoura e vai abrindo o leque, né? Então, a intenção hoje aqui é nesse sentido. Aí, acho que agora é com o Boinha aí, que aí ele... Isso é de trás para frente, frente para trás. Eu acho que ele pode fazer até dormindo, que dá certo. Ó, sinceramente, acho que dá mesmo, viu? Porque, olha, acompanhando de perto essa semana, o que esse cara fez nessa máquina que a gente tá essa semana, gente, eu que já conheço, já gosto, já fiquei, ó, de boca aberta. Falei, não é possível, Fá, não é possível que em 2 dias você pilotou essa máquina. Senhor. Mas vamos lá. Mas é porque é paixão, né, gente? Eu falo, sempre no começo dos cursos, das conversas, vocês estão começando no Massas, pula no começo, porque depois é difícil, né? Você pega a gosto, não quer sair mais, de jeito nenhum, né? Então, acho que o primeiro ponto aí para a gente falar é o receio das pessoas têm de perguntar. Esse espaço aqui é para vocês perguntarem, tá? Pode mandar pergunta que a gente responde. E qualquer dúvida sobre espectrometria de massa, só o nome que dá medo, tá? O resto, vocês não podem ter medo de perguntar. Eu acho que o primeiro ponto é a gente quebrar essa barreira, né? Porque geralmente o pessoal entra e começa, mas isso aqui é uma dúvida boba. E às vezes, muitas vezes, as pessoas que tratam a dúvida olham para você e falam, ué, mas você não sabe disso? Né? Então, assim, ninguém tem obrigação de saber, né? Tudo. A gente não tem essa cultura nas formações, né? Salvo quando você se aprofunda bastante, né? Em universidade, em outros cursos. Mas, às vezes, essa parte prática, o mão na massa, assim, é complicado. Então, a primeira coisa é perder a vergonha de perguntar. É porque às vezes a gente até fica no automático, né? Eu acho que assim como eu, várias outras pessoas aqui já devem ter passado por isso, que a gente fica no automático. Você vai trabalhar com esse, você chega, o método já está pronto, e aí você vai operando aquela máquina da forma como ensinou. E alguns conceitos, algumas informações, elas passam batido, né? E aí a gente acha que vem muito de encontro que você falou, né? Mas eu devia saber isso. Ué, mas eu não sei e tá tudo bem, né? Sim. Vamos interagir disso, que aí a gente só cresce. Sim, e são muitas variáveis e muitas questões. Até você modelar a cabeça, né? Para você colocar todas essas variáveis, parametrizar, leva um tempinho. Mas uma vez que você fez isso, você começa a entender que não importa o espectrômetro de massa, ele sempre vai ter os mesmos passos. A única coisa é que, às vezes, você tem que trocar a caixinha, né, Radassa? Aí você tem que trocar a caixinha. Então, por exemplo, a primeira coisa que nós precisamos fazer na espectrometria de massa é separar em 2 grupos. O grupo dos massas de resolução unitária, que resolvem a massa uma casa antes da vírgula, não se iludam, é unitário de unidade, certo? Então, é antes da vírgula, né? E o outro conjunto que são os massas de alta resolução. Primeira coisa, você tem que separar esses 2 conjuntos para você entender todo o fluxo ou como você escolher ou como aplicar no espectrômetro de massa. Dentro do grupo dos unitários, começou a ficar fácil, né? Porque hoje nós temos os quadrupolos, que ele pode ser simples, tá? Ou, aí vocês vão me perdoar, chama triplo quadrupolo por convenção. Mas eles podem ser duplos, tá? Na verdade, um triplo quadrupolo hoje tem 2 quadrupolos,
né? Pegadinha. E não 3, hein? Mas, pelo amor de Deus, não use o termo biquadrupolo. Não existe. Arde o ouvido. Ok? Então, no universo dos unitários, a gente tem esses dois tipos de espectrômetros de massa, tá? Os quadrupolos, tá? Existem algumas pesquisas com a parte do Ion Trap, né? O mais portátil, que é uma proposta interessante. Está começando, tem pouco fabricante, mas imagina você levar numa lancheirinha um GCMS, um LCMS, uma coisa maravilhosa, tamanho de uma caixa de sapato, assim, ó. Do outro universo, a gente tem os massas de alta resolução. Apesar de ter algumas propostas, é legal vocês entenderem que os massas de alta resolução são os tempos de voo, que é os TOFs, Time of Flight, ok? E os Orbitraps, basicamente. Fábio, mas tem setor magnético? Tem, mas tem quantos disponíveis no mercado? Tomara que você dê sorte de pegar um, né? Também é de alta resolução. Mas a maioria que a gente entende aí, e a maioria que tem disponível hoje, são os TOFs e são os Orbitraps, que esses são os caras de alta resolução. Pessoal, o que acontece? Você precisa entender e saber muito bem o que você está procurando dentro da sua amostra, tá? Para escolher um desses. Então, no último congresso que a gente foi muito legal, porque eles começaram a separar classes de amostras, de compostos, né? Então, por exemplo, eles separam em alvos, ou seja, coisas que você sabe que tem e que você quer quantificar ou quer analisar. Eles separam em suspeitos, coisas que você sabe que tem, mas pode ser que tenha... Aliás, coisas que você sabe analisar, mas pode ser que tenha ou não na sua amostra. E, por último, eles têm o grupo dos desconhecidos, que você não sabe que tem e pode ter na sua amostra, tá? Se você trabalha com os dois primeiros grupos, você pode tranquilamente trabalhar com o pessoal da resolução unitária, que é o single quadrupolo e o triplo quadrupolo. Agora, se o seu foco é o grupo do meio, dos suspeitos e dos desconhecidos, que eu nem imagino que vai ter, a gente vai partir para alta resolução, gente. E cuidado, gente, que essa informação é muito importante, né? Para a gente não cometer os erros iniciais e comprometer o processo. Porque aí a gente entra com a expectativa, né? E a expectativa frustrada não é legal, né? Porque o que a gente vê muito assim é, às vezes, equipamentos de alta resolução sendo aplicados para a parte de target, né? De alvos, né? Ou seja, aquele equipamento vai fazer aquilo a vida inteira, ou no máximo no suspeito. Nunca você vai trabalhar com uma amostra desconhecida, mas eles estão naquele universo ali. Não é errado, né? Não é errado, sim. Esse é um ponto. Assim, é aplicável, mas você não vai estar com a melhor máquina para o melhor circuito, tá? O melhor caminho. Esse é o ponto que a gente costuma conversar. Porque, por exemplo, quando a gente faz a abordagem de sensibilidade, né? A briga não é essa. Então, a resolução não é tão sensível quanto os quadrupolos. A proposta é completamente diferente. Certo? Mas você pode adequar um quadrupolo para fazer amostras desconhecidas, você pode até adequar, né? Assim como você pode adequar os altas resoluções para fazer quantificação. Mas, de novo, tem que ser o carro certo para o trajeto certo, tá? Ó, a Radassa está colocando aqui, ó, o Ion Trap tem resolução unitária, certo? Certo. Radassa, o que acontece é que os Ion Traps, eles têm uma casa depois da vírgula, né? Que a gente fala. E dependendo como você abordar ele, chorando, né? Deixando ele com a janela bem estreitinha, etc. A resolução, no máximo, você consegue mais uma, tá? Por isso, o Ion Trap é um analisador, no passado, muito usado, porque ele era muito híbrido. E tendo essa capacidade de eu trabalhar com essa janela um pouquinho mais aberta, mesmo em uma casinha, ou no máximo 2 decimais,
associado com a capacidade do massa-massa automatizado, né? O pessoal chama o DDS, ele virou uma baita ferramenta. Só que é uma baita ferramenta também, carro certo para pista certa, né? Não tinha dinheiro, né? O preço dos altas resoluções, os TOFs, Orbitrap não existia ainda, né? E precisava se fazer a aplicação. Então adaptaram a IonTrap para esses tipos de aplicação. Essas duas trabalharam com a IonTrap. Na verdade, assim, ó, eu trabalhei inicialmente com a IonTrap. Meu primeiro contato no universo do massa foi a IonTrap. Então, aquele conceito, né, de trabalhar com muitos íons e todo aquele princípio, eu aprendi a lógica, né, do massa, da fragmentação, o que acontece com as moléculas dentro de um IonTrap, né, dentro de um GC com a IonTrap. Então, eu acho que em termos de efetivamente é o caminho mais fácil quando você aprende por um GC, justamente por conta do que o Fábio me ensinou, né? Que é o peso do martelo, né? Que o GC não varia a pessoa que dá a martelada na molécula, né? Que a gente tem que pensar que a molécula vem e aí a fonte espatifa ela, né? Joga a eletrovontagem e espatifa ela. No GC isso não varia para EI, né? A gente pensando no impacto de elétrons. Então, é sempre 70 electrovolts. Por isso que eu consigo esse primeiro universo e entender essas variações, de construir. Quando a gente faz os cursos de pós-graduação em massa, né? Você até ganha aquele clássico exercício, né? Que você tem que, pelo espectro, reconstruir a molécula, né? Eu me lembro desse exercício. Então, eu aprendi assim. Aí fui para o quadrupolo. Aí, quando eu fui para o quadrupolo, a primeira pergunta foi essa que o Fábio falou no início, né? Tipo, aquela ansiedade de ver a máquina aberta. Aí abre a máquina, mas cadê os três quadrupolo? 1, 2. Aí o Fábio explicou também. E aí o conceito de tudo aquilo já muda um pouco. Mas eu ainda vi o quadrupolo no GC, então continuava com o mesmo peso do martelo, né? E aí eu acho que a cabeça aquele loop de montanha-russa, quando você vai pegar um massa, seja ele um alta resolução ou os quadrupolos, com um LC, né? Porque aí o seu martelinho não existe mais. Aí cada um da família vem, pá! Eu quero mais, eu quero menos. Então, você perde um pouco, não tem biblioteca, você começa a entrar no universo, né? Se você sair do single e for para os triplos, você começa a entrar no universo dos MRMs e tudo isso. Tem que ir tunando a cabeça. E aí, né? Para quem começou lá no GC, é um pouco mais fácil, porque aí você consegue perceber que agora a gente entrou com mais uma variação, que é o peso do martelo, né? Porque não é mais um MEI, um impacto de elétrons. E aí eu também tenho a variação das interfaces, que vai fazer o peso do martelo. Então, o jeito de, aspas, né? Os professores, né? Por favor, gente, é só para a gente falar uma linguagem um pouco mais fácil, tá? Mas vamos lá. Mas a questão de espatifar a molécula, ela mudou. Às vezes você espatifa a molécula com martelinho, às vezes você espatifa a molécula com puta martelão. Então, aí você tem que ir entendendo melhor todo esse estudo, esse âmbito da efetivamente fragmentação. Então, eu acho que isso também faz toda a diferença. E num terceiro momento, que eu fui operar a parte de alta resolução, que daí é mais... Aí são mais 3 loops que entram na cabeça, né? Tá, então legal. Então agora o peso do martelo, fragmentação, MRM, e agora tem que ir lá e ver a diferença na quarta casa, quinta casa. Então aí a fragmentação vai aumentar a sua capacidade ainda, o que faz ser muito mais bonito e mais o final da cadeia, né? Eu diria, as coisas no alta resolução fazem sentido, porque você consegue ver
as fragmentações acontecendo. Então, aí eu acho que fica um pouquinho mais fácil, efetivamente, de entender toda a cadeia. Uhum. Teve uma Ô, pergunta. Fá, você pediu, né? O quê? Você pediu, os anjos atendem. Olha com o que o Davi trabalha. Ah, só porque eu falei, né? Tá vendo? Parabéns, viu? Pode ir Porque pedindo. é raridade. Cara, e aqui, ó, desculpa, gente, ó, o Davi colocou, né? Olá, boa noite, trabalho com massas de setor magnético. Lembra que eu falei que é super raro? Só Aê, porque eu Davi! falei, caiu aqui. Manda bem. Antes usávamos o mate. O mate deve ser pré-Finningham, não é não? Acho que é antes da Thermo até. Mas a mate era super famosa, né? Aí mudamos para um DFS, que é o mais novinho. Também da Thermo, sim. Porém, não estamos conseguindo reproduzir a análise que fazemos no mate. A gente teve... Setor magnético é um equipamento que ele é espectrometrista raiz, tá? Raiz. Foi o primeiro conceito, né? O conceito do equipamento é novo, 1910. Como o Thomson conseguiu desenhar isso? Não sei. Não tinha TV, não tinha bomba de vácuo, não tinha nada, gente. Nem transistor não tinha. Mas ele desenhou. E tudo bem. E ótimo, né? Só é um dos primeiros, né? Então, tem a gente precisa tomar bastante cuidado aí no voo, principalmente na curva ali, né? Então, tem alguns ajustes não vou falar túnel, mas como se fosse, tá? Que é interessante a gente observar. Estamos tendo perda de algumas massas. Como faço para não perder essas massas? Davi, eu preciso de um pouquinho mais de informação, tá? Você está trabalhando com que faixa de massa? Essas massas são as baixas, as altas. Você analisa basicamente algum grupo específico de composto? Para alvos, para não alvos. Você passa isso aqui para a gente continuar a discussão, que eu adorei. Cara, raridade. Trabalhar... É difícil achar. E, gente, massa de alta resolução como setor magnético, cada vez mais está difícil da gente achar. Teve um amigo meu que ele mexeu um dos últimos da linha da Waters, né? Que era uma massa bem específica, alto spec, se eu não me engano. Que eles também... É um mercado que ficou muito específico e com a tecnologia que começou a chegar, né? A baixo custo, né? Então, os Orbitraps, os Qtoffs, etc., conseguiu abrir um pouquinho mais a participação aí desses caras a baixo custo ao invés do setor magnético. Mas é uma maquinona de gente grande. Ó, o Davi falou que analisa hidrocarbonetos. Ah, meu amigo. Ai. Massas mais pesadas, em torno de 4... Tá. 429. 429. Rapaz, perdendo. Nós estamos falando de um GC, né? Como é que está seu volume de injeção e o modo de injeção que você está injetando? Tem uma aplicação que é para detalhamento do DHA que a gente faz, que tem um método aí específico para petroquímico, que é o detalhamento de hidrocarbonetos, né? Que é a análise de gasolina. Que o pessoal usa esse tipo de análise que você está fazendo aí. Então, faz o perfilzinho no alta resolução, depois passa meio que controle de qualidade para o feed, né? Faz uma associação, tá? Condições mais, temperatura de fonte, então, ó, de repente, tem algumas coisas que podem ter sido potencializadas, tá? Principalmente temperatura de fonte. Quando a gente fala dos pesados, ou você está perdendo lá no injetor, por discriminação na injeção do GC, ou você está perdendo pela temperatura mesmo de fonte. Essas duas aqui, ó, quando elas querem fazer aquelas corridonas animal, elas esquentam bastante, né? A fonte, a entrada da fonte. E a parte do massas. 1 microlitro, injeção manual. Temos um agravante. Injeção manual.
Rapaz, olha, vamos trocar umas ideias no direct. Manda pra gente para ver, porque pode ser que esteja acontecendo isso, tá? É. A temperatura, a parte de temperatura da fonte. Pesado é complicado. Acima de 429 é um GC, né? Então, acima de 429 Daltons, tem dois efeitos interessantes que começam. A impacto de elétrons que a Thalita comentou, ela começa a perder a eficiência dela. Ela começa a fazer mais fragmento do que o íon molecular ele é consumido por completo. Então, ele começa a ter muito fragmento. Para isso, tem um professor israelense chamado Vivi Amirav, que ele inventou uma fonte chamada Code AI, tá? Que ajuda especialmente para essa aplicação de hidrocarbonetos. E, Davi, é muito legal, porque serve em qualquer instrumento. Tá? É uma opção muito boa, porque ele preserva o íon molecular, principalmente nessas massas mais altas. Tá? A impacto de elétrons, você consegue enxergar até uns 700 Daltons aí, ela vai, mas ela já vai espatifando todo mundo a partir de, acho que 400 e pouco, cara. Ele aí já está na queda. Então, você tem aí um impacto da fonte muito complicado, que a gente precisa ver, e as temperaturas. Provavelmente, esse equipamento novo que você tem, ele deve ser um pouco mais eficiente, ou vai ter que ajustar esses pontos de temperatura. Algumas mudanças foram feitas nele, que pode ter incrementado de um lado e perdido do outro. Tá? Mas, ó, isso aqui é uma coisa muito legal. Por exemplo, você pegou um equipamento antigo, comprou um novo, botou o mesmo método e Não rodou. não rodou. Gente, porque os equipamentos de espectrometria de massa são artesanais. Primeiro ponto, tá? Quando você muda de uma geração para outra, parece que não muda, mas muda muita coisa, tá? Não só o software, né? Não só o software.